Amém. Boa noite para a igreja. Olha, eu estava ali analisando ali o projeto de evangelizar. Se nós olharmos, tenho pregado a semana, o mês todo de Neemias. Se Neemias olhasse para trás, não se importasse, nós não estaríamos aqui hoje. Então você bota no teu coração, evangelismo, marcado para o mês que vem. Vamos estar à igreja junto, praticando, buscando a face do Senhor, pedindo que o Senhor... Você não faz nada. Bota na mão de Deus. Fala, Senhor, eu quero ser um instrumento das tuas mãos. Peça ao Senhor que você possa ser um instrumento na mão dele, desse evangelismo, que a igreja toda venha participar. Quem não quer ver a tua casa restaurada? Quem não quer ver teu bairro restaurado? Você ter livre acesso a qualquer lugar. Todos nós queremos. Então, temos que colocar na mão de Deus a nossa vida. Deus que vem nos usar nesse dia, tanto a nossa vida como a vida de outros irmãos também, que irão participar de outras igrejas. Então, possamos reconquistar esse bairro. Fala o Senhor. Amada igreja, eu botei esse tema, está lá no multimídia. Alguém se importa com a verdade? Quem sabe quem é a verdade aqui? Quem é a verdade? É Cristo, né? Eu sou a verdade. Eu sou a vida, ninguém é o Pai, senão por mim. Ele é a verdade. Eu tenho que se importar pela verdade. Isso nós precisamos nessa noite, se importar com a verdade, que é Cristo. É ter a certeza que tudo está no controle dele. Mas o tema é ministrar sobre em cima do livro de Neemias. Eu tive a oportunidade de... Eu sou bem preguiçoso para estudar, mas com essa tarefa aí de estar pregando em cima do livro de Neemias, eu estou gostando do livro de Neemias, que é muito bom. Você estuda, que é bom. Eu sou preguiçoso para estudar. Mas quando eu pego meu livro lá, estudo, dou uma olhadinha, vou para lá, pego a Bíblia, estudo, pego um livro que fala sobre o assunto, começo a juntar as letrinhas. E Deus tem nos abençoado. E nesse livro de Neemias tem muita coisa importante para as nossas vidas. Você que nessa noite aí está participando da igreja aí, visitando, não sei se você é cristão ou não, vamos participar. Vamos ler o livro de Neemias, que é muito importante. Nós vemos que Neemias é um tipo de pessoa que ele se importava. Neemias se importava. Se ele não se importasse, ele não orava a Deus por aquele povo. Por que ele se importou? Porque chegou a ele, através do irmão dele, que aquele povo lá estava sofrendo, aquele povo estava vivendo um dia de miséria. Aquele povo que retornou da Babilônia para Jerusalém, estava sofrendo, chegou ao ouvido dele. Mas por que ele perguntou? Porque ele se importava com o povo. Nós temos a oportunidade nesse evangelismo de se importar pelo povo também. Nós temos parentes, amigos, vizinhos, que precisam de uma libertação, uma cura, uma restauração. Essa é a oportunidade de se importar com o povo. E Neemias, ele se importava com o povo, com as tradições do passado dele, ele se importava. Ele se importava com a necessidade do presente. Ele se importava. Imagina se Neemias não se importasse. Onde estaríamos nós hoje, sem a presença do Senhor? Cadê a de Nova Jerusalém? Somos nós. Eu, você, a igreja. É a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que se importar com isso a todo instante. Ele se importava com a herança. Não é herança financeira, não. É herança de pai para filho. Sabia que na Nova Jerusalém nasceu o pai dele, morreu, o filho dele nasceu, ele nasceu. Essa é a herança familiar naquele local. Precisamos ter a certeza disso, que Neemias, ele orava por isso, buscava por isso. Essa herança. Ele orava pela glória de Deus se manifestar naquele local. Ele orava por isso, ele se importava com isso totalmente. E nós, como igreja, temos que se importar, irmão. Não podemos deixar perder a oportunidade de estar clamando ao Senhor, buscando a face adorada do Senhor, para dizer sobre as nossas vidas, nossa família, que as bênçãos do Senhor possam acontecer. Que podemos nosso bairro ser restaurado, a nossa família ser restaurada pelo Senhor. Que aonde há miséria vai haver abundância. Nós vemos que no livro de Neemias, do capítulo 1, do 1 ao 3, só fala de miséria. Mas no final dele é alegria, porque o Senhor estava com ele.
As lutas chegam no começo, mas no final, nossa, é vitória. Eu quero dizer para você, você pode passar luta hoje, mas o final é vitória. Porque o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus reina com poder e com glória em nossas vidas. Ele faz milagre acontecer. Neemias foi um copeiro do rei, ou um chama de mordomo, mas eu quero dizer para você, não importa Neemias, o que Neemias era. O importante para nós, essa noite, saber que Neemias, ele não era um copeiro, ele era um instrumento de Deus. Neemias era um instrumento de Deus. Aonde? Numa cidade diferente, num lugar diferente, numa cultura diferente. Se analisar o Neemias, ele tinha a oportunidade de servir ao rei. Será que na Pérsia não tinha ninguém capaz de servir ao rei? Tinha que pegar um estrangeiro para servir ao rei? Ou o rei não tinha confiança em nenhum daqueles homens que ao redor dele sentavam do lado dele, conversava com ele, tomava vinho com ele, se alegava no banquete com ele. Logo Neemias, um estrangeiro. Isso nos chama a atenção, porque Deus quer usar cada um conforme o teu querer, não o nosso querer, o querer dele. Deus tinha propósito em Neemias naquele local. Deus tinha algo especial para Neemias naquele local. Uma posição de privilégio. Ele tinha um privilégio, mas ele tinha uma grande responsabilidade. Imagina se passasse por ele um vinho que não foi provado por ele, o rei morresse, quem é a cabeça que ia rolar? A cabeça de Neemias, a primeira cabeça que ia rolar é dele. Olha a responsabilidade de um homem de Deus. Nós temos aí agora esse evangelismo aí, tem um pastor de frente, ele tem uma grande responsabilidade, irmão. Nós temos que estar orando por ele, pelos pastores, por todos que vão participar, porque é a presença de Deus que vai ser notória neste local. Como o pastor falou lá no Salgueiro, houve conversões importantes. Precisamos disso, ver o milagre de Deus acontecer todos os dias em nossas vidas. Mas como isso acontece? Quando nós buscamos a face do Senhor. A Bíblia diz que Neemias orava dia e noite, chorou, se alegrou e clamava a Deus, porque tinha prazer de servir ao Senhor, tinha prazer de reconhecer que Deus ia usar ele. Na narrativa que não conseguimos ver que Neemias ora ao Senhor, Senhor, envia alguém, envia não, ele disse, envia alguém, Senhor. Ele não falou isso, ele só orou para o Senhor dar uma solução para o povo. E quem foi que o Senhor usou? Ele mesmo. E quem o Senhor vai usar no evangelismo? É eu, é você, é nós. Nós precisamos ter essa oportunidade de clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Neemias é uma posição de privilégio e responsabilidade. A cada refeição tinha de experimentar o vinho. Que confiança que ele tinha, que confiança. O fato dele ser judeu mostra a sua importância no palácio. Ele é um homem judeu, numa Pérsia. Neemias provando o vinho do rei, como se um braço direito do rei. Ele sabia tudo que se passava no palácio, tudo ele sabia. Quem ia conversar com o rei, o que falava com o rei, estava ali perto. Que o rei já estava falando com ele, queria um vinho, e tinha que estar apto a servir o rei. Eu quero dizer para você, nós somos o privilegiado de servir ao Rei dos Reis. Nós somos privilegiados de reconhecer a soberania dele em nossas vidas, em nossa família, em nosso lar. Em nossa igreja, somos privilegiados de servir a Ele e ter a certeza. Mostra a sua excelência, o seu caráter e a tua competência. Como é que você vai botar alguém na tua casa se não tem um caráter? Como é que você vai ajudar alguém que não tem um caráter? A botar de frente num trabalho que não tem um caráter, não tem uma competência. Ninguém bota alguém para trabalhar para você que não tem competência nem caráter. Amém, igreja? Não é isso? Ele tinha tudo isso aí, competência e caráter para servir ao rei. Neemias, ele poderia ter vindo embora na primeira leva, quando o rei Macite vieram de Babilônia, ele poderia ter vindo embora. Ele não ficou lá, sabe por que ele ficou? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. Ele podia ter vindo embora, a primeira leva, estava liberado. Pode todos ir embora, mas ele não, prefiro ficar lá para servir ao rei,
ter a vontade de estar na presença do rei. Mas quando ele se deparou, ele falou assim, quem se importa? Meu povo está lá. O irmão dele falou assim, ó, irmão, está passando essas dificuldades, essas lutas. Está no versículo, abre a Bíblia lá em livro de Neemias, capítulo 11, 1, do 1 ao 11. Vamos ler só 2 versículos só. Versículo 2. Está no multimídia aí. Versículo 2 e o versículo 11 depois. Mas vamos ler alguns versículos mais adiante. Versículo 2 diz assim, na parte B ele fala assim, eu perguntei cerca dos judeus que restaram e sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Aí lá no versículo 4 ele diz assim, sentei-me e chorei. Sabe por quê? Porque ele recebeu mal notícia, o povo estava passando fome, o povo estava passando dificuldade, o povo andava perambulando, não tinha casa, não tinha muro, não tinha nada, andava largado. Meu irmão, Neemias, ele chorou diante do Senhor, chorou, passei dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele orou a quem? Ao Deus dos céus. E nós precisamos orar ao Deus dos céus, irmão. Todo dia, todo instante. Que a nossa vida esteja na mão do Senhor. Esteja cravado na mão do Senhor. Essa missão não poderia ser cumprida em nenhum outro lugar. Tinha que ser na cidade de Suzã, onde Neemias estava. Na própria cidade que ele estava. Com o rei, tinha que ser partido ali. Quando ele começou a chorar, clamar, buscar o Senhor entrou com o quê? Com a provisão na vida dele. O Senhor começou a falar no coração dele, ministrar no coração dele. Neemias, eu quero te renovar. Neemias, eu quero te usar. Assim como nós nessa noite, o Senhor quer nos usar poderosamente. Ele quer usar cada um de nós poderosamente, mas nós temos que clamar, chorar diante do Rei, buscar a face do Senhor em nossas vidas, buscar a face do Senhor diante do Rei dos Reis, do Príncipe da Paz. Nós temos que buscar a face do Senhor, buscar as bênçãos do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, para nós sermos abençoados como Neemias foi, um instrumento das mãos de Deus. Deus usou Neemias em Suzã, na mesma cidade. Nós vemos, na mesma cidade, há uma década antes, a Esther, ela foi usada por Deus também. Sabe por quê? Deus tem prazer de nos usar. Ele não quer saber aonde você esteja, não. Ele quer te usar. Independente se está na condução, no trabalho, aonde você esteja, Deus quer te usar. Ele usou Esther. Usou Esther. Para quê? Para que ele usou Esther? Para salvar o povo dele. Tinha um genocídio lá que ia matar todo o povo judeu, mas Esther foi usada por Deus. Chegou diante do rei, o rei se agradava nela, porque era bela, bonita, ela tinha um coração puro, mas tinha um coração cheio de Deus também, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, está cheio o coração dela. E assim somos nós, onde nós estivermos, sermos cheios do Espírito, não deixamos que ninguém venha nos usar para o mal, mas sim para o bem. Uma década antes ela foi usada, também colocou José do Egito. Como José sofreu para chegar no Egito, governador da cidade distante, povos de cultura diferente, mas ele não se contaminou. Ele não se contaminou, ele manteve-se firme no Senhor. E onde ele botava as mãos, a ponta dos pés, o lugar era abençoado, porque ele estava firme no Senhor, em cidade diferente, cultura diferente. Deus quer te usar em qualquer lugar. Não importa que seja na porta da igreja, dentro da igreja, aonde for, na condução, no trabalho, Deus quer te usar. Nós estamos vendo que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, mas nós temos que buscar a Deus para ser um instrumento das mãos dEle. Neemias orou, chorou, Senhor, o que eu faço? O que eu preciso fazer, Senhor? Meu povo está sofrendo. Aí Deus fala assim, ó, Neemias, vai lá falar para o rei. Sou eu que estou falando, tá? Não é Bíblia não, tá? Vai lá falar para o rei. Abre teu coração para o rei. Ele chegou lá todo triste, o rei olhou para ele assim, Neemias, está acontecendo com você? Você é um cara alegre, divertido, fala, beça, do nada está triste. Ele começa a abrir, rasgar o coração diante do rei. Mas o coração do rei estava cheio da presença do Senhor já.
Deus tinha ministrado no coração do rei para liberar ele. Fala, usa. Ele orou ao Senhor, não foi para enviar alguém não, para enviar ele mesmo. Disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Não é enviar ninguém não, é nós mesmos. Eu estava falando com a irmã Elizabeth ali, diaconisa, um tempo atrás, tem mais ou menos mais de 15 anos isso. Nós já se conhecemos um bom tempo, mais de 50 anos que a gente se conhece. Eu estava na casa dos meus pais, de repente estavam dois amigos discutindo em casa. Eu cheguei lá na casa do meu pai, eu olhei assim, falei assim, não pode dois irmãos estar discutindo. A irmã Elizabeth estava em casa orando, que o Senhor enviasse alguém para chegar lá e falar uma palavra para eles. Eu cheguei na casa do meu pai, fui lá e conversei com ele, a briga, acabou a briga. Sabe o que é isso, irmão? Que alguém ora por nós. Neemias, não tinha ninguém orando por ele não, era só ele. Só ele. Mas no nosso caso, nós temos alguém que ora por nós, tem um plantão de oração, tem as irmãs de oração, tem um culto de oração, tem uns cultos da nossa igreja, temos a oportunidade de estar buscando a Deus e alguém está orando por nós. Isso é um privilégio muito grande, igreja, ter certeza que o Senhor está no controle das nossas vidas. Vamos orar a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha ministrar no nosso coração. Maravilhoso Deus, amado Pai, no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, que há poder, Pai, o nome que há sobre todos os nomes, ó Deus, entregamos essa palavra em Tuas mãos, entregamos a Tua igreja, Pai, Tu venha ministrar nessa manhã, Pai, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, ministra com poder e com glória, Senhor, nós Te louvamos no nome de Jesus, amém e amém. A Esther estava ali passando aqui, foi um instrumento de Deus. Outro cara que foi abençoado em terra distante, Daniel. Daniel foi tão abençoado na terra, na Babilônia, até os que trabalhavam com eles foram abençoados. Irmão, Deus tem prazer na minha vida, na tua, quando nós abrimos o coração para Ele. Ô Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Usa-nos, ó Deus. Ele vai te usar poderosamente, mas temos que abrir o coração. Abrir o coração, deixar Deus trabalhar no nosso coração para a honra e glória dEle. Neemias tinha total confiança do rei. Era um homem ao qual o rei olhava para ele assim, sem medo de errar, sem medo de tomar o vinho, sem medo de estar envenenado, ele foi corrompido, não. Ele tinha um coração bom, bondoso, porque o Deus dele é o Deus dos céus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha que ter alguém para ter confiança ao seu lado. Neemias, quando orou o Senhor deu vitória a ele para ir a Jerusalém, ele tinha que ter um homem de confiança com ele. Quando a porta ela roda, tem um ferrolho que segura ela, um pino que segura a porta para ela girar. Assim também as nossas vidas tem que ter um pino, um ponto de apoio para nós girarmos nele. Nós não podemos girar sozinhos, nós caímos, descemos ladeira abaixo, tem que ter um ponto de apoio. Quem é esse ponto de apoio? É Jesus Cristo na nossa vida. Quem era o homem de confiança de Neemias? Lá em Jerusalém, era o próprio irmão dele. Que nem fala no versículo 2, a respeito do irmão dele. O irmão dele é o ponto de apoio para ele. Lá, é o que levava e trazia a conversa. Aquele que pegava lá a conversa, lá levava para Neemias, está acontecendo isso e isso. É um ponto de apoio. Nós precisamos ter esse ponto de apoio nessa vida hoje, é Jesus Cristo. Quando nós colocamos diante dele, nossa vida, somos abençoados. Quando Deus escolhe ou ministra no coração de um líder, a necessidade de dividir o trabalho. Eu quero dizer para você, quando Deus escolhe alguém, Ele quer dividir um trabalho. Quando o pastor escolhe alguém, ele quer dividir o trabalho. Quando Deus escolheu Neemias, Ele queria dividir o trabalho. Nós vamos ver na narrativa quantas pessoas ajudaram Neemias. Ele não fez sozinho, não. Ele não fez nada sozinho, não. Ele foi para supervisionar. Mas tinha que meter a mão no arado, para mostrar que ele também faz também. E é a mesma coisa na igreja, irmão. Quando o pastor te dá uma tarefa, você não reclama, não questiona, não.
Quando o líder do grupo de vida fala uma coisa com você, você não questiona não. Vai orar a Deus, vai buscar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, Senhor, por que isso, Senhor? Por quê? Qual é o propósito, Senhor? Está acontecendo comigo? Deus quer falar com você. Aonde quer que você esteja, Ele quer falar com você. A vida do grupo de vida, mas o irmãozinho lá fala, só canta louvor, ele fala pouco, os irmãos falam mais, eu quase não falo. Fala, irmão, abre tua boca. Não fica quieto, não. Fala. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou falando para vocês falar. Pastor, isso é prova aqui. Fizemos um seminário. Eu não falei um no seminário. Falei para você. Fiquei quieto. Sentava na última cadeira. Por que isso, irmão? É o meu jeito de ser. É o meu jeito. Mas quer dizer para você, Deus não olhou para mim com olhar de misericórdia. No final do curso, estava lá aprovado. Por quê? Deus me honrou. Com toda a dificuldade de falar, de ler, não é porque eu não sei ler, não, é dicção, falar, palavra que não sai da minha boca. Mas eu quero dizer para você, Neemias, ele foi um homem usado, está usando você nessa noite. O Espírito Santo está te usando essa noite para ministrar no teu coração. E quando um líder fala e separa alguma necessidade de trabalho, você toma posse, toma posse. A necessidade de dividir o trabalho, alguns exemplos do chamado do Senhor. Quando o líder ele dá um trabalho, ele está falando assim, você tem competência, você pode fazer isso. Ele fala, não posso não. Eu não posso participar não sei falar com os irmãos, eu não sei falar, evangelizar. É uma coisa, eu não gosto de falar com as pessoas. Mas quando o líder coloca nas tuas mãos, faça. Deus quer te usar com poder e com glória. Olha como Deus usou pessoas importantes para nos abençoar o povo dele. Moisés era príncipe no Egito, saiu vazado do Egito, correndo. Chegou na cidade de Midian, encontrou lá uma casa de um servo do Senhor, se encostou, arrumou uma esposa, arrumou filho, mas foi mole não, ele sofreu. Ele era pastor de ovelha, de príncipe pastor de ovelha. Mas o que o senhor fez? Moisés é bem tranquilo, esqueceu tudo, pastoreando todas as ovelhas, levando para lá. Daqui a pouco o senhor, Moisés, eu quero te usar, Moisés. Você pensou que eu esqueci de você, cara? Você conhece o Egito de ponta a ponta, Moisés. Você conhece o trajeto, você passou por ele. Você conhece aquele povo que está sofrendo no Egito lá. Você fugiu do Egito porque você quis brigar, você quis matar um cara pelo meu povo, Moisés. Agora é hora de te honrar, Moisés. Quero que você volte ao Egito. Resgata meu povo lá. É assim que Deus faz, irmão. Você não adianta se esconder. Moisés falou, Senhor, eu não sei falar. Não, eu vou arrumar provisão para você. Eu vou usar um porta-voz para você. Eu quero dizer para você, muitas das vezes nós não sabemos nada, mas o Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele ministra nosso coração, Ele quer te usar com poder e com glória. Outro importante que foi usado por Deus, numa preparação simples, Davi estava pastoreando ovelha. O que fazia pastor ovelha? Levar o rebanho para comer capim, para beber água, mas aquele cajado que tinha na mão dele era o porta-voz daqueles animais. Quando ele batia o cajado, os animais sabiam para onde iam. Davi lá pastoreando as ovelhas, o Senhor manda Samuel na casa do pai dele, ungiu um rei, mas tinha que ser da família de Jessé, que era o pai de Davi. Chamou os homens fortes, parrudão lá, bonitão assim, igual eu, assim, que eu falo assim, igual eu, sarado, com forma de bola. O senhor recusado, não é esse. Tem mais filho não, Jessé? Tem um pequenininho lá no pasto lá, cuidando das ovelhas, do rebanho. Quando ele estava cuidando do rebanho, da ovelha, ele estava preparando ele para cuidar de gente, para cuidar de pessoas, direcionar as pessoas para Cristo. Chama ele foi para casa. O profeta Samuel ungiu ele rei. Eu quero dizer para você, muitas das vezes,
Nós pensamos que não temos competência, não temos autoridade, não temos discernimento. Tudo isso aí nós temos. Basta nós abrir o coração para o Senhor. Falar para Ele, entra no nosso coração, faz morada. Neemias é um simples copeiro do rei. Quem ele se tornou? Governador. Ele reconstruiu a cidade em 52 dias. Foi ele? Não. Não foi ele. Foi o povo? Não. Foi Deus. Foi Deus que reconstruiu a cidade. Eu quero dizer, Deus reconstrói tudo no momento dele, na hora dele, na hora dele, no ponto-chave dele, não no nosso, não. A nossa vontade não prevalece no reino de Deus. As nossas orações não prevalecem a oração quando chega ao trono de Deus. Você pode orar, clamar ao Senhor, mas se Deus não ouvir, não vai resolver o problema. Porque a gente não oramos como convém. Buscar ao Senhor. Outro homem que Deus usou poderosamente. Eu gosto muito de falar dele, Pedro. Pedro andava com Jesus. Pedro caminhou com Jesus, mas negou Jesus. Mas como Deus escolheu Pedro? Como Deus apontou, Pedro, eu quero você no meu reino, no meu ciclo de amizades, Pedro. Quero que você ande lado a lado comigo, Pedro. Como? O Senhor chegou na beira do mar, olhou assim, Pedro cansado de pescar, trabalhou a noite toda, não pescou um lambari. Deus olhou para ele assim, Pedro, você joga a rede do outro lado, do lado direito. Ah, Senhor, pesquei a noite toda, não pegamos nada. Pedro, joga a rede do lado direito. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lá, vou jogar. E foi abençoado. Quando ele voltou, o Senhor falou para ele assim, Pedro, você não dá para ser pescador não, de peixe não. Você é um pescador de homem, Pedro, de homem. Quero te usar, Pedro. Deus usou Pedro para você. Não vai usar você, não vai usar nós. Ele quer usar cada um de nós. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Ele está ministrando no teu coração, Ele quer te usar. Eu costumo falar, Deus não te chamou, não te levantou das trevas, te deu novas vestimentas, nova vida, para ficar sentado no banco, não. Ele quer te usar. Mas para Ele te usar, tu tem que abrir o coração e dizer, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Nós precisamos de ser usados pelo Senhor. Nós nunca sabemos quando Deus quer nos usar. Nunca sabemos. Sabe por quê, irmão? Que a vontade prevalece dele, não é nossa. Não é minha, não é tua, é nossa. É dele. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Ele é o grande eu sou. Um ponto importante, está no versículo 4 de Neemias. Diz assim que ele chorou. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei-me. Meu irmão, chorar. Muitas pessoas falam que é sinal de fraqueza. Ah, chorar é fraqueza. Não, meu irmão. Depende de como você chora. Você chorar por uma... Você recebe uma notícia assim que ela é agradável a você, tu começa a chorar. Tem pessoas que assim... Começa a chorar, recebe uma notícia boa, começa a rir, recebe uma mal, começa a rir. Ele não tem definição de como ele vai rir. Eu quero dizer para você, Neemias riu, chorou, mas na presença do Senhor. Ele chorou na presença do Senhor, ele buscou o Senhor, ele clamou, buscando o Senhor. Rir é um erro de desgraça das pessoas, você ri da desgraça das pessoas. Ah, o cara caiu num buraco, ele começa a rir, não para de rir. Eu vou dizer para você, a minha filha mais velha, se alguém fizer uma coisa perto dela, até urina na calça de tanto rir. Ela não consegue, não contém. É rir da desgraça dos outros. Mas tem Neemias que ele chorou, ele clamou, ele riu, ele pulou de alegria. Quando o rei falou assim, Neemias, pode ir, vá resgatar aquele povo, vai restaurar aquela cidade, Neemias. Esse rir, eu quero que você entenda, é rir de felicidade, é rir de você para ser usado por Deus.
Chorar por decepção de outras pessoas é uma pessoa sem caráter. Agora, Neemias chorou na força do Senhor. A Bíblia diz que ele chorou dia e noite. Você está pensando que é um dia ou uma noite? Não. Neemias chorou muito dia e muita noite chorando ao Senhor. Clamando ao Senhor, muitas noites chorando ao Senhor. Lá no livro de Jeremias, Jeremias mesmo. Jeremias capítulo 9, versículo 1, diz assim: se minha cabeça fosse uma fonte de água, os meus olhos eram um manancial de lágrimas. Os meus olhos eram um manancial de águas. Por quê? Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Esse mesmo povo que está falando Neemias é o mesmo povo. Ele disse que chorou dia e noite para aquele povo. Lá em Atos 20, 19 diz assim: servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. O que é lágrimas? Chorar, sendo severamente povoado pelas conspiração dos judeus. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele estava entrando em Jerusalém. Ele chorou lá no Lucas 19, 41, quando se aproximou-se e viu a cidade. Jesus chorou. Neemias chorou de ter certeza que o Senhor ia operar através dele. Ele chorou porque viu o povo sofrer, não podia fazer nada, um simples copeiro. Mas o Senhor olhou para ele e falou assim: Neemias, vai na tua força, eu quero te usar. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor quer te usar, meu irmão. Mas tem que fazer que Neemias, tem que chorar diante de Deus, clamar diante de Deus, buscar na face do Senhor. Precisamos estar colocando o nosso coração na vida dele, o teu lar na vida do mundo, na mão do Senhor, o teu lar na mão do Senhor. Pedir que ele venha te usar com poder e com glória. Na verdade, Neemias demonstrou uma semelhança, modo como Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. Para a festa, ele entrou e chorou na porta da cidade. E as nossas vidas, irmão, sabe por quê que ele chorou? Porque as nossas vidas têm autoridade na mão do Senhor. Nossa vida é importante para o Senhor. A nossa vida ela é super importante para o Senhor. A ponto dele morrer na cruz pela minha vida, por você, por nós. É super importante o que Deus tem preparado para as nossas vidas. No livro de Salmos 69, 9 diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Pastor, foi muito fácil Neemias reconstruir a cidade. Foi fácil, sim. Com a ajuda de Deus, tudo é fácil. Mas nem assim foi tão fácil. Ele teve opositores, pessoas que botavam ele para baixo. Ele teve um pessoal que precisava ser motivado a servir, a fazer a obra, a buscar a face do Senhor, a crer no Senhor. Porque estava desmotivado, o povo estava vindo da escravidão, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Neemias tinha que injetar fé em cada coração para eles servir, para reconstruir a cidade a qual eles iam morar. Nós temos evangelismo aí. Quando as pessoas reclamam, tem uma barricada ali, tem uma barricada na porta da minha casa. Você está olhando por isso, meu irmão? Olha para esse jovem que vem abrir o coração. Olha que Deus vem abençoar eles, vem transformar eles, vem curar, vem restaurar a cada vida. Nós temos a oportunidade de evangelismo, de visitar cada rua. Eu me lembro, eu estava até conversando com o pastor Wilson no gabinete de manhã, a respeito quando nós mapeamos o Catarina. Acho que foi em 2002, foi? Mapeamos todo o Catarina. Todas as ruas foram mapeadas, foram passadas o pessoal orando pelas ruas. Hoje nós não temos acesso a várias ruas. Tem passagem. E naquele tempo tinha pouco lugar com asfalto.
Mas passamos ali. Eu quero dizer para você, precisamos ter a certeza que Deus está no controle. Neemias começa com miséria e termina com alegria. A palavra de Deus diz o seguinte: pode anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Pode anoitecer com dor, mas não vai amanhecer com alegria. Com a bondade do Senhor. Está lá no Salmo 30, versículo 5. Nós precisamos disso, irmão, ter essa convicção de fatos que o Senhor está no controle. Eu queria dar um pulo na mensagem aqui. Essa mensagem é um pouco grande. Eu queria fazer pelo fato de nós estarmos orando, buscando o Senhor, eu queria fazer uma conclusão da nossa pregação nessa noite. Pastor, que tipo de conclusão? Tudo começou por um homem que se portou. Neemias se importou com aquele povo. Neemias se importou pela miséria daquele povo. Neemias se importou por aquele povo sofredor, veio da escravidão, muitos marcados por chicote, muitos mutilados. Neemias, ele olhou assim e se importou por aquele povo. Eu queria deixar para você nessa noite, qual o povo que tu se importa? Qual é o povo que se importa? Neemias é para aquele povo dele, a descendência dos pais dele. Ele diz no livro dele que ele sofreu por um pecado que não cometeu. E quando ele foi preso, ele ia ser um garoto. Ele não cometeu. Ele não viu muitos aqueles que pecaram, largaram as bênçãos de Deus para servir outros deuses. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o que se importa a você? O que se importa? É um parente fora do Senhor? É um filho nas drogas? Nós temos que se importar, irmão. Temos que nos importar. Tudo começou por aquele homem que se importou. Jesus se importou por mim e por você. Olha a narrativa que eu fiz aqui, olha só. Abraão se importou com Ló. Ló era um rebelde. Várias vezes que fugi da presença de Abraão. Eu quero ir por tal lugar. Eu quero conduzir pela esposa para tal lugar. Sempre batia a cabeça. Abraão se portou com ele. Foi buscar lá em Sodoma e Gomorra. Vou buscar ele. Que eu sou vou destruir a cidade. Abraão lutou. Não, tem um justo lá, rapaz. Tem um justo, Senhor. Você vê um justo na cidade. Mas foi lá buscou o sobrinho dele. Outro que se importou, Moisés, se importou e salvou o povo do Egito. Libertou o povo do Egito. Abriu o mar vermelho. Ele se importou. E você se importa com quem? Quem está no teu coração? Quem está vendo na tua mente agora, no teu coração, tu deve se importar? Quem? É teu filho? É teu esposo? É um parente? É um vizinho? Quem tu se importa? Davi se importou e conduziu conduziu o povo à nação do Senhor de novo, levou o povo à nação de Deus. Esther se importou e salvou, botou a vida em risco, salvou a humanidade por causa do genocida. Paulo se importou e levou o evangelho a todo o Império Romano. Ele se importou por mim e por você, Paulo, levou todo o evangelho ao Império Romano. A quem está no teu coração agora, que você deve se importar? Neemias se importou com aquele povo dele. Paulo levou o evangelho a todo o Império Romano. Todo o Império Romano. Esther se importou por nós. E aquele povo foi liberto do genocida que ia detonar os judeus. Jesus se portou e morreu na cruz por mim e por você. Você pensou nisso, irmão? Ele se importou por mim e por você. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. A quem você se importa nessa noite? Eu não sei a tua situação, eu não te conheço, não ando com você, eu não vivo com você, mas o Espírito Santo vive dia 24 horas com você.
Quando você abrir o coração para Ele, dizer para Ele, Senhor, eu me importo com isso, Ele vai entrar com a provisão dEle. Neemias orou, dia e noite, irmão, o Senhor enviou a provisão para ele. Deus está procurando pessoas que se importam com outras pessoas. Tem alguém aqui nessa noite que se importa com outras pessoas? Tem alguém? Vamos participar do evangelismo. Aí, Diácono, o Edson. Quantas pessoas se importam, Edson? Está vendo? Quantas pessoas se importam? Pode convidar todo mundo, se importa. Por cada vida de fora aí. Deus está procurando pessoas que se importam com outras pessoas. Nós fomos chamados para isso, irmão, se importar com outras pessoas. Você foi chamado para estar cantando aqui em cima, estar pregando, mas estava falando do amor de Deus. Tu é um instrumento. O instrumento ele tem que ser debulhado, tem que ser usado para ser ministrado em cada coração. Você se usar com poder e com glória. Aleluia. Neemias se importou o suficiente para chorar, para orar, pedir ajuda a Deus. Você tem essa oportunidade, irmão, de chorar, de orar, pedir ajuda a Deus, que Ele venha te usar. Neemias, quando chegou diante do rei, o rei falou assim, pô, pai, Neemias, você precisa de quê? Dinheiro? Precisa de material? Vai, Neemias, vai na tua força, resgata teu povo, reconstrói a cidade. Quantas cidades estão sendo destruídas nessa noite? Por chamada pelas drogas, pela prostituição, pelo roubo, pelo assalto, pela violência doméstica. Quantas mulheres nessa noite estão sofrendo, quantas casas estão sofrendo, e nós sentados, aleluia. Nós temos que se importar, irmão. Nós temos que orar, clamar ao Senhor. Disposição para fazer o que é preciso é orar, pedir ao Senhor que te usa, envia-me a mim. Isso que precisamos pedir ao Senhor, que nos envie a mim. Deus é capaz de ver a necessidade do seu povo. Cada necessidade, cada no teu coração, Deus está vendo nessa noite. A palavra de 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui nessa noite, Ele está vendo a aflição do teu coração, a aflição do meu coração, Ele está vendo. O meu coração me fica aflito também, meu irmão. Eu tenho luta, dificuldade, peleja. Eu preciso de algo sobrenatural na minha vida todos os dias. Eu preciso dar a mão do Senhor sobre a minha vida. Mas tem Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer isso nessa noite? Senhor, me usa, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Quero ser um instrumento para a honra, para a glória, para o louvor de ti, Senhor. Ouvir as orações e operar em favor com a mão poderosa. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer operar em favor de ti com a mão poderosa. Quando Neemias clamou ao Senhor, a Deus, ele falou assim, Senhor, envia alguém não. Envia a mim. É eu, Senhor, que preciso salvar esse povo. Eu estou aqui, Deus me colocou aqui, eu poderia ter ido embora há muito tempo, Senhor. O rei, eu poderia ter ido embora há muito tempo. Eu estava liberado, mas eu tinha um privilégio no palácio. Eu tinha uma cama abençoada para dormir, melhores comidas, um conforto extraordinário no palácio. Mas, Senhor, envia-me a mim. O Senhor, nessa noite, quer dizer para você, levanta o teu lugar de conforto e vai fazer a minha obra. Vai orar, vai buscar a minha face, vai chorar, vai clamar, que eu vou te responder-te-ei. Eu responderei as tuas orações, eu sararei a tua terra. Lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo se humilhar, chorar, me buscar, eu virei e sararei a tua terra. Sararei a tua terra é a tua casa, meu irmão. Neemias sabia que não tinha força para reconstruir a cidade. Ele não tinha forças. Ele dependia de Deus para fazer a reconstrução da cidade. E nós também precisamos de Deus, todo santo, irmão,
Nós somos carentes da glória dEle, carentes da misericórdia do Senhor em nossas vidas todos os dias. Precisamos estar buscando ao Senhor todos os dias. Eu queria chamar os músicos em cima aqui. Quando o rei Ciro, ele liberou o povo para sair do cativo, ele disse: Deus dos céus, esse Deus me deu várias províncias, esse Deus me deu muita coisa. Vá para Jerusalém, volta para reconstruir um templo. Meu irmão, nós precisamos ter em nosso coração isso. Reconstrução do templo, o templo espiritual do Senhor. Precisamos buscar o Senhor. A Bíblia diz que Deus, que Ele é infinitamente poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos e mais ainda que nós pensamos. Eu não sei qual é o teu pensamento, o que você pensa, o que está no teu coração, o que você foi plantado no teu coração essa noite para ser irrigado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que foi plantado, mas quer dizer você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer regar nessa noite a presença dEle no teu coração para fortificar e dar bons frutos. Assim como Ele usou Neemias, Ele quer te usar. Aleluia. Vamos ficar de pé.